Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo, Reconexão Essência, essa série de filmes, né, que a gente está fazendo em nossas lives para a gente ampliar nossa consciência, para a gente mudar algumas concepções, algumas crenças. Estou vendo que a Shirley já entrou, vou acenar para ela. Ver se entra. Entrou. Oiê! Hoje foi Ei, rápido. foi? É, E hoje né? é o dia do verde, né? A gente não combinou, mas é o dia do É verde, o né? dia do verde, é o dia do chakra cardíaco, dia Ó, da cura. Que bom, né? desculpa. A Chan daqui a pouco entra, né? Porque a Chan tá viajando, então a gente tá esperando aqui ela entrar. Enquanto a gente começa, eu vou chamando aqui, Chile, as pessoas do aqui do Insta e do Facebook, porque é um tema bem interessante. As pessoas perguntaram, né, se a gente ia deixar gravado. A gente sempre deixa gravado lá no YouTube. Então, se inscreva no nosso YouTube, Reconexão Essência também, né, Shirley? Sim, assim, a gente sempre deixa um trechinho da live no Insta, mas a live toda gravada vai estar sempre lá. Às vezes, uma hora e meia depois, a gente já está com o vídeo disponível lá na nossa página do YouTube, Isso. no VEC Terapia. Você sabe E que eu quem, estava pensando? e quem Teve algumas quiser pessoas participar, né, Shirley, do grupo, isso que eu ia falar. Isso, fala, pode falar Não, que eu tô chamando aqui as pessoas. imagina, é que assim, a gente tem o nosso grupo lá do WhatsApp, então, com esse nosso novo projeto do ano, né? Então, por exemplo, hoje à tarde eu já vou estar colocando lá qual é o próximo filme da semana que vem e o link do filme. Então, quem quiser estar aqui com a gente discutindo e receber o link do filme, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que geralmente, entre hoje e amanhã, a gente sempre coloca o link do próximo filme, e aí a gente vai discutindo, né? Os Uhum. temas, por que a gente está escolhendo esse ou aquele filme. Teve algumas pessoas que me perguntaram assim: nossa, vocês começaram com Segredo, aí vocês foram para uma comédia? Falei, mas se você assistir a comédia, você vai ver que vai ter muita coisa em paralelo, vai dar muito gancho para a gente, inclusive, continuar falando daquela questão lá do segredo, que é vibração, né? Sim, que é vibração. E olha que interessante esse comentário, gente, porque a comédia aparece no documentário Segredo, né? Como uma das possibilidades de cura, porque leva a nossa frequência. Então, Sim, comédia não quer dizer que é um. Ah, eu vou assistir qualquer coisa, e qualquer coisa é comédia. Porque tem gente que tem essa, eu vou dizer, esse olhar um pouco menos amoroso para a comédia. E não é sim. assim, né? A comédia também é um filme muito bacana, são filmes, alguns deles, outros não, mas tem filmes que são muito bacanas. E só de o fato de fazer a gente rir, né? De mexer com algo ali dentro que faz a gente usar, né, nosso laríngeo, expressar com risada, nossa, já libera muita energia. Então, não tenho esse preconceito com a comédia. A comédia é maravilhosa, tá? Claro que vale assistir e escolher, porque realmente tem produções e produções. Mas essa produção, as férias da minha vida, além de ter atores muito bons, né, Shirley? Sim. Atores renomados e tudo, nos mostra algo que a gente sempre quis viver, que a gente quer viver. A gente cria um monte de possibilidades na nossa vida, né? Era o que a atriz ali estava tentando fazer, criar essas possibilidades para a vida dela. Então, a diferença, o caminho, né? Esse abismo entre eu querer alguma coisa, né? Criar as possibilidades, querer alguma coisa e fazer, tem esse abismo aí no meio. E como a gente pula esse abismo, tá? Então,
é um momento aí da gente repensar. Eu vou só mudar aqui a minha intenção. Oi? Enquanto a Sônia está ajeitando a internet dela, deixa eu pegar um gancho do que ela falou. E por que não a gente aprender no humor, a gente aprender no sorriso? Claro, tem produções e produções. A gente escolheu esse filme porque, de maneira muito leve, ele traz temas muito importantes para a vida da gente que a gente não se toca. É que nem uma pergunta que eu faço para vocês. O que vocês fariam se vocês recebessem esse diagnóstico? Olha, só tem um mês de vida. Porque aí, né, bate aquele, nossa, o que eu deveria ter feito que eu não fiz? Aquele momento que você para e vai pensar no como é que eu estou conduzindo a minha vida. Mas o legal é assim, você não precisa receber um diagnóstico de morte, né, para repensar as coisas. Muito pelo contrário, a vida o tempo todo, o universo o tempo todo está trazendo para a gente situações sabe, que dão aquele chacoalhão para você acordar. Acordar mesmo, assim, olhar e falar, o que eu estou fazendo? Eu gosto muito de uma coisa que é assim, fazer uma lista de um tempo das coisas que você faz que você não gosta. Por que eu estou fazendo isso se eu não gosto? Sei lá, eu atendi uma pessoa uns meses atrás. Eu odeio cuidar da minha mãe, ela está com demência, ela não reconhece ninguém, mas eu tenho o quê? Será que você tem mesmo? Claro, ninguém está falando para você largar a sua mãe no asilo, não é isso, mas não tem maneira de tornar isso mais leve? Contar com a contribuição de uma outra pessoa, ter condição de repente, sim, colocar num lugar onde ela possa ser bem cuidada, com pessoas que tenham... Porque você já está irritada, está nervosa, você já me traz essa fala de que eu tenho o quê, mas que saco, eu não tenho paciência. Então, tem tantas coisas na vida da gente que a gente precisa olhar e falar, eu tenho o quê? Tenho mesmo? Por que eu tenho? Se está me causando dor, se está me causando sofrimento, se eu estou fazendo uma obrigação, se eu não gosto, a coisa de trabalho, a gente vê muito isso no trabalho, né? Muitas pessoas no trabalho chegam a adoecer, porque odeiam o que fazem. Mas eu não posso sair. Tá, ninguém pode sair amanhã, mas será que não dá para traçar um plano? A gente precisa olhar o seguinte, se eu levanto de manhã, ponho a mão na testa e falo, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar. Se eu começo a destartar uma série de doenças, tem gente, e eu tenho uma amiga muito querida que a gente estava falando sobre isso, inclusive no final de semana, que teve burnout. Quer dizer, eu não aguento aquilo está me fazendo mal fisicamente. Então, por que eu estou insistindo naquilo? Por que eu não começo? Por que eu não consigo sair? Por que eu não consigo sair desses medos todos que me amarram e buscar novas oportunidades? O filme é bem legal porque é isso, né? Claro, ela teve que ter um diagnóstico de morte para poder começar a fazer as coisas que ela sempre sonhou fazer. E é legal porque assim, era uma pessoa que tinha grandes sonhos, tinha o sonho de ter um restaurante, né? Tinha o sonho de ter um relacionamento afetivo íntimo bacana, mas ela não dava o primeiro passo, ela ficava ali amarrada o tempo todo, ela ficava ali amarrada. Naquele contexto, naquele eu não posso, mas eu não sou capaz, mas será? E aí a vida foi passando, foi passando, foi passando. E foi preciso ela ter um chacoalhão, né, naquele diagnóstico que era errado, né, dando spoiler do filme, para ela viver. E olha só, quando ela muda, tem uma cena que eu gostei muito, que é aquela cena que ela tá no cassino, né, Sô? E ela começa a ganhar, né? E ela mesma fica assustada, assim, nossa, com aquela sensação de, nossa, nunca ganhei nada na vida, e tô aqui, tô ganhando uma rodada atrás da outra. Porque ali ela estava numa outra vibração, ela estava na vibração da abundância, da alegria, e aí vem, isso faz um gancho com o que a gente falou muito semana passada. Tudo que eu ponho minha energia vai vir mais do mesmo. Eu estou com medo, vai vir mais medo. Eu estou travada, eu vou ficar mais travada. Eu não acredito em mim, que aí cada vez vai vir mais coisa para mostrar que eu não mereço, que eu não sou capaz. E naquele momento que ela está ali, né, vivendo a vida, com uma roupa bacana, num lugar legal, vivendo aquela abundância, ela começa a ganhar no cassino. É milagre? É coisa de filme? Não! É a vibração que ela mudou. Ela mudou a vibração dela de um jeito ali que ela começa a ganhar. Então, assim, que vibração na sua vida existe, está nesse momento que você precisa mudar? É a vibração do medo, é a vibração da raiva, é a vibração da vítima? Em que vibração você está vivendo e está trazendo cada vez mais do mesmo para você? Né, Sô?
É isso mesmo. E você está falando de vibração, ela tinha uma vida até comum, uma vida pacata, porque ela tinha um trabalhinho dela, ela ia à igreja, vamos dizer que ela cuidava da espiritualidade, ela era boa vizinha, era boa em tudo, assim, mediana, vamos dizer assim, É, né? Quando ela. E o melhor disso tudo, não bastava, né? Porque para muita gente isso está bom, mas para ela não estava. Então ela tinha lá o caderno dela, né? O livro que ela criou de incrível. possibilidades. Então, no começo aparece ela faz, depois que ela sai do trabalho, ela ia fazer o que ela realmente gostava, que era cozinhar. Então ela tinha lá, ela seguia um chefe, e é bem interessante essas cenas, porque ela se dedicava, ela ficava feliz fazendo aquela comida, mas ela não experimentava. Ela não tinha nem coragem de experimentar os pratos que ela fazia, porque era tão sonho, era parecendo um amor platônico, parece que eu nunca vou conseguir aquilo que eu nem experimento, eu ofereço para outra pessoa. Então, ela não se dava nem ao luxo, e a gente pode falar aí, né, dessa sensação de que eu não posso, eu não sou merecedora nem de experimentar o que eu faço. E quando ela começa, né, também lá, tem o crush dela, né, o paquera dela no trabalho dela, né, que ela também tem muitos receios, né, ela prefere usar de artifícios, né? Comprar coisas que ela nem pode comprar, que era, no caso, ela comprou uma churrasqueira, que ela nem tinha quintal para pôr, Para varanda, né? né? Estar perto dele, né? Tá ali vivendo aquela emoção perto dele, mas ela não dava esse passo além de realizar os sonhos dela, mas ela sonhava, ela tinha vontades, né? Então ela queria tanto e quando a cena também que ela tá na igreja, e que é uma igreja evangélica, né? Porque lá nos Estados Unidos a maioria das igrejas são evangélicas. E aí ela tá lá cantando, ela tá fazendo o trabalho dela, mas sem aquela emoção, parecia que ela estava sempre se podando. Sempre assim, a voz era muito pouquinha, né? Ela sabia que a coisa estava errada, mas fazia pouquinha. Tudo assim, ela se dedicava ao trabalho dela mesmo não gostando, porque ela trabalhava com utensílios de cozinha, com vendas, e aqueles utensílios era um estímulo para ela cozinhar. Então, quando ela podia usar aqueles utensílios para cozinhar e mostrar a comida dela para as pessoas, aí sim ela se sentia muito bem. Então era aquela vida assim, ai, de sonho, sabe que você fica só respirando fundo e soltando aquelas, né? E se, sem tomar nenhuma providência. Mas o que eu quero chamar atenção é esse caderno de possibilidades que ela cria no começo, e quando ela abre ali no começo, tem ela pegou a foto dela e colocou ela lá casando com o crush dela, ela lá, né, montando o restaurante dela, ela vivendo a viagem que ela queria para aquele lugar espetacular, um monte de possibilidades ali. Então ali era como se fosse o segredo dela, né? Que a gente falando essa ponte com segredo, mas era tão segredo assim que ela nem mostrava para ninguém, nem para ela mesma, assim, no sentido de, olha, experimentei isso, isso tem um gosto X. Eu dei um beijo nesse cara, então mesmo que não der certo, eu já descarto aqui das minhas possibilidades. Não, era sempre aquela coisa pro amanhã. Deixa, deixa, nunca vai acontecer, né? Até que a vida, o universo, Deus, sei lá, quem a gente quiser colocar o nome, né? Traz esse troca, né? Esse diagnóstico aí e ela se vê à beira da morte. O médico dá um prazo para ela de 30 dias, né? É, acho que sim. 3 semanas. E aí fica desesperada. Como assim eu vou morrer? Né? E a primeira coisa é pegar aquele caderno de possibilidades e jogar no lixo. Então, nada disso. É a raiva que vem primeiro. E com essa raiva, com essa... Porque a raiva é uma frequência, né? Que toda pessoa que tá meio depressiva, porque ela vivia assim down, né? Ela não se possibilitava ultrapassar aquele abismo.
Quando vem a raiva dentro dela, é onde ela se permite, né, cantar de verdade na igreja, que ela traz toda aquela ira dentro dela, né, querendo, perguntando por que Deus, por que eu, mas colocando para fora aquilo que estava engasgado tanto tempo ali no laríngeo dela, na garganta dela, no corpo dela, né? Então, e é bem interessante aquela cena porque ela vai mudando mesmo ali, né? E todo mundo entra ali naquele ritmo. É o primeiro ponto, né, que a gente fala de elevar agora a frequência, é a raiva. E depois da raiva é o próximo passo. Eu estou falando da escala de Hawkins. Quem já ouviu falar? Tem gente que fala Hawkins, mas, né? E aí, essa escala, ela vai falando, tem a raiva e depois da raiva vem a coragem, né? E aí, com a coragem, é que ela, lá no trabalho dela, ela decide, não vou ficar mais aqui. E aí, ela pede a demissão, ela não suporta mais aquilo, e o cara até fica meio assim, porque ela é a melhor do setor dela, mas ela pega essa decisão, essa coragem, né, vem depois da raiva. E isso, para a gente perceber em nós mesmos, quando a gente está com muita raiva, a gente vai falar, ah, chega disso, é o momento que a gente fala, eu não quero, sei lá, chega de fumar, chega de desemprego, chega, né, de viver desse jeito, eu vou fazer algo na minha vida. Eu dei o exemplo aqui da minha irmã, né, que ela sabia dirigir, tinha muito medo de dirigir e ficava lá se martirizando. E um dia, né, o universo, né, colocou ela naqueles ônibus aqui em São Paulo, onde a gente está às 6 horas da tarde, lotado. E ela quase sem ar, ela parou em frente, o ônibus parou em frente à concessionária, ela olhou e falou: desceu do ônibus e comprou o carro e foi para casa dirigindo. Perdeu o medo de dirigir, né? Mas precisou, né, chegar num ponto. Será que a gente precisa chegar nesse ponto? E se a gente olhar para a nossa vida, nas mudanças que a gente fez, as separações ou as conquistas, ou a gente teve que ter algo ali, algo que mexesse, que nos desse essa raiva, muitas vezes, essa ira, trouxesse uma ira, aí, vou fazer algo, porque chega disso, eu não quero mais isso para minha vida, né, Shirley? E assim, a gente tem, as pessoas têm, e as religiões de maneira geral, sempre, dá outra face, é uma coisa de sofrer calado, enfim. Nenhuma crítica aqui, mas a raiva sempre foi olhada como uma coisa muito negativa. E não, ela movimenta. O pior, acho que pior do que ter raiva é aquela apatia. É quando você, a gente mesma, né, os nossos atendimentos, quando você atende aquela pessoa que você fala, o que você gosta de fazer? Não sei. Sabe assim, aquela falta de energia, aquela falta de... Já passou, chegou num ponto tal em que nada mais tem graça, nada mais vale a pena. E essas são pessoas que a gente fica muito preocupadas, porque assim, para fazer uma bobagem é muito porque nada mais movimenta, não tem sonho mais. Né? Então, assim, e aí a gente tem que primeiro, é exatamente isso, quando a gente está atendendo, a gente faz isso, né, Sônia? Leva essa pessoa primeiro para a raiva. Pera lá, vamos voltar lá atrás. Essa pessoa te fez tão mal, por quê? O que você sentiu nesse momento? Vamos acessar essa emoção, vamos acessar essa energia do movimento. Olha para a raiva, projeta ela, usa da maneira correta, porque ela vai te fazer o movimento. Que nem um exemplo meu. Quando me veio o meu segundo divórcio, primeira veio a raiva, fui queimar foto, tá, ok, vivi aquilo, depois você vive o luto, e aí depois você fala, ok, agora deixa eu entender esses processos todos. Se eu vibrei esse relacionamento, foi por um motivo. Quais as lições que ele me trouxe, né? O que eu preciso daí mudar? Eu estava vendo que eu estava infeliz, eu estava vendo que a situação não estava bacana, mas eu fui ficando no automático, eu fui levando o barquinho naquele jeito, naquela coisa morna. Então, assim, a nossa mensagem para todo mundo aqui é exatamente essa. Olha bem, tá doendo, tá incomodando, então muda. Não precisa esperar a morte de alguém, o divórcio, ou um diagnóstico de doença grave, como na pessoa do nosso filme, né?
dá para fazer as mudanças, inclusive nem de maneira tão abrupta assim. Eu acho legal essa lista, assim, o que eu faço que eu não gosto de fazer? Ah, eu não gosto do trabalho que eu tenho. Ok, dá para mudar amanhã? Não, eu tenho conta para pagar. Tá, então, primeiro, como é que eu posso fazer para fazer esse dia a dia no trabalho ser um pouquinho mais leve? E aí, quando eu consigo fazer isso, já vai melhorando um pouquinho a vibração. Plano B, currículo, vou começar a falar para as pessoas que eu quero sair dali. Enfim, mas começa a se movimentar. Porque se você simplesmente se conforma e fala, ah, é isso mesmo, eu tenho medo, então eu não vou sair daqui, porque depois eu não vou arrumar outro trabalho. Inclusive, essa fala, né? Quando você verbaliza, eu não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo. Porque você está chancelando, você está batendo carimbo, você está falando, eu não vou conseguir mesmo. E aí às vezes tem pessoas que passam a vida toda nessa coisa morna. E tudo bem, se não está doendo, não é para essa vida, tá bom, não é. Né? A gente também tem que respeitar os limites. Mas se está incomodando, se tá, e como é que a gente percebe que incomoda? Quando a gente começa a desenvolver doenças. Eu tenho uma amiga que, assim, ela amava o trabalho onde ela estava, tal, mas a empresa passou por dificuldades, enfim, fechou, ela foi para a rua, tá. Ela não precisava mais voltar a trabalhar, ela tinha uma situação financeira bacana. Falei, poxa, por que agora você não vai buscar um curso para fazer uma coisa diferente, alguma coisa ligada à arte? Não sei. Ah, não, eu tenho porque eu tenho que continuar trabalhando. Falei, mas por que você tem que? Não é mais nem um motivo financeiro. Você tem conta, você tem dinheiro. Você já conseguiu fazer um colchão bacana. Você pode passar o resto da vida agora vivendo com juros do que você guardou a vida toda. Por que não agora focar em algo prazeroso? Não, porque eu tenho. Tá bom. Arrumou outro emprego. E pior que arrumou, emprego até que rapidamente. Gente, já engordou 9 quilos. Tá mal, tá tensa, tá tendo questões. Outro dia nós estávamos jantando, ela simplesmente... A pressão dela caiu na mesa, ela quase desmaiou. O que é isso? Ah, não sei, já fui no médico, ele já me virou do avesso e disse que eu não tenho nada fisicamente. Como é que é o trabalho? Ela mesma está se estressando. Porque é chefe, porque não sei o quê. Foi só reclamação. Ela não falou nada positivo do trabalho atual dela. Nada, ela só reclamou. Falei, tá aí o motivo da tua doença. Tá aí o motivo desses 9 quilos a mais. O que mais precisa acontecer para você? Ai, mas se eu sair do trabalho, eu vou fazer o quê? Falei, nossa, vamos fazer. Pega o caderninho, vamos fazer um leque de possibilidades. O que você gosta de fazer? Ah, não sei, eu só vivi pro trabalho. Tá bom, então tá na hora agora de viver para você. Você gosta de pintar? Você gosta de desenhar? Você gosta de, sei lá, de praia, de campo? Vamos fazer outra. Percebe? Ela nem precisava mais. Eu entendo quando uma pessoa fala, eu preciso trabalhar porque eu tenho boleto para pagar amanhã, não tenho dinheiro. Mas nem essa desculpa ela tinha. Então, assim, que medo é esse tão grande? De viver. De viver. De soltar. Sabe assim, a gente sabe que não controla nada na vida, né, Sô? Nada. A gente acha que, mas a gente não controla. Agora, quando eu fico tentando controlar, não, eu tenho que trabalhar porque eu fiz isso a vida inteira. Tá bom, você fez isso a vida inteira, mas hoje a vida está te dando uma oportunidade de fazer algo diferente. Vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer alguma coisa que aqueça o seu coração, que te dê prazer. Então, assim, mas teve que desenvolver doença, se olhar no espelho e se ver enorme, que começou a ficar mal, como. Ela engordou em 4, 5 meses 9 quilos, gente, é sério. Por quê? Tá ali, o recado tá tão claro. Então, e as mudanças não precisam ser grandes mudanças, podem ser... Começa devagar. Começa com essa listinha. Ai, eu não gosto de fazer faxina. Será que sobra um dinheirinho para eu comprar, para eu contratar uma faxineira? Começa nas pequenas coisas. Mas primeiro você precisa olhar e saber o que me incomoda, o que eu não gosto. Porque quando a pessoa chega nesse nível de apatia tão grande, ela realmente não sabe mais. Ela só vai empurrando, ela só vai levando. Ela nem percebe o quanto está incomodando. Né? Isso mesmo. E voltando lá pro filme, né? Quando ela toma essa decisão e fala, eu vou viver, já que a última coisa, eu vou morrer daqui a um mês mesmo, o que eu vou fazer, né? Tem até alguns filmes baseados nisso. Então, a morte, e a gente já fez uma live aqui sobre a morte, né? A morte, ela pode nos impulsionar, né? Por que a pessoa, às vezes, quando tem uma doença grave, sai dessa doença, ela muda a vida dela? Né? Por que a pessoa que tem uma experiência pós-morte,
volta outra pessoa. Tem vários filmes, vários. Tô até tentando lembrar um filme muito interessante que eu vi, de um Qual? homem de negócios que ele tem uma experiência para essas De EQMs que quê? ele chama, e aí ele volta a outra pessoa, né? Ele muda a vida dele completamente e ele fica famoso pelo aquilo que ele revive após a morte, né? Vou falar de quê. Então, esse filme, então, ela não chega a morrer, mas a morte a impulsiona. Ah, já que eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho tanto dinheiro em ações, tanto dinheiro para previdência, tanto é que o cara lá do banco, quando ela vai pegar todo o dinheiro, fala: espero que você faça uso, Desse né, dinheiro? desse dinheiro. E ela fala: eu vou fazer, né? Fazer o que ela gosta. Então, ela vai escolher lá aquele hotel dos sonhos dela, que já estava lá no caderninho dela de possibilidades. E no avião é muito interessante porque ela tá lá toda apertadinha, né? Na econômica. Na econômica, o cara fala: se você não queria assim, tem outro. Ela tem, e ela vai. E ela experimenta de verdade. Ela não fica lá na primeira classe, ai meu Deus, agora eu vim para cá, eu vou morrer. Não. Ela se esbalda com a comida, com a elegância, com a beleza, com o espaço que ela tem. Aí ela começa a viver mesmo aquela experiência que a gente fala da presença, que tem um autor chamado Eckhart Tolle, que ele fala muito sobre o poder do agora, que é um livro bem interessante para assistir. Então, ela vive aquela presença ali, quando ela desce naquela neve, né? E agora, que eu não vai ter táxi, então eu vou de helicóptero. Ela não fica ali mendigando. Porque quando a gente assistiu o segredo é confiar. E a gente, eu vou fazer isso. Ai, gente, mas será mesmo? Fica uma conversa interna. É. Ai, será que isso dá certo? Não, eu confio. Ai, mas será que eu confio mesmo? Porque vai faltar, porque né, eu vou ser julgada e se tudo não der certo, eu não vou ter. E aí a gente volta de novo. Não, eu confio. Então a gente fica falando pra gente mesmo. E toda vez que vem pensamento contrário, eu desfiz. Como diz algumas Sim. pessoas, eu desfiz o meu pedido, porque eu não acreditei 100%, tem que ser de 100%. E ela estava ali mostrando que era sempre, ela não estava nem aí, é o soltar que todo mundo fala. Eu vou fazer, não importa, não dá para ir de carro que está muita neve, eu vou de helicóptero. E ela chega lá, o quarto não está pronto, né? Pode ser outro quarto? Pode. Esse é ótimo, presidencial. Então ela não vai criando caso, que a coisa vai acontecendo com ela, né? Então ela vai para uma viagem dos sonhos, ela vai super apertada, vamos dizer assim, bem o desafio da vida. Que ela podia reclamar. Eu tô aqui quase morrendo e ainda tô aqui apertada nesse lugar econômico. Não, ela ainda tá irada, né? E ela fala: não tem outro lugar? Né? O cara oferece para ela, ela vai. Então, ela vai resolvendo as coisas. O táxi demora? Vamos de helicóptero. Não tem quarto pronto? O meu quarto não está pronto ainda? Qual é o outro quarto que está pronto para? É um presencial? É US$ 1.000 a diária? Ótimo, não tem problema. Vamos lá mesmo. Então, assim, vão aparecendo, não é que a vida vira, tudo vai acontecendo de. Não, ela vai encarando e vai mudando aquilo, porque ela soltou dentro dela, não é que ela soltou a questão da vida, ela quer viver, né, realmente. Então, ela soltou, no caso, ela soltou aquele medo intenso que depois ela vai falando de viver, de falar, de se colocar, ela fala assim. E também, já que ela é últimos 30 dias, né? Ela quer viver a sinceridade dela, quer viver a honestidade dela. Então, nada daquilo, tudo aquilo que ela vai percebendo que não condiz com a verdade, ela não quer ficar perto, né? Então, lá voltando à cena do restaurante, ela pede tudo, o cardápio todo do chefe, o chefe vem falar com ela e ela quer viver, porque aquilo ela adorava, ela não estava fingindo ali, ela estava realmente aproveitando, né? E o chefe percebe isso, que ela está realmente aproveitando, comendo, se deliciando, percebendo, saboreando, né? E ela vai dizendo para as pessoas aquilo que talvez ela não disse assim mesmo há muito tempo. Esse cara, para uma das pessoas, esse cara é assim. Ele não vai largar a mulher dele.
Ele vai meio que te enrolar e depois, né, vai embora. É assim, ah, mas eu não estudo. Vai estudar. Ah, eu não tenho. Vai fazer. Né? Então, ela vai nessa pegada, né, de veio, né, sentiu e colocou para fora. Veio, sentiu e colocou para fora. Em nenhum momento ela foi, assim, aquela pessoa grotesca que saiu quebrando tudo. Ela foi colocando muito através do laríngeo mesmo, da fala. Quando ela está fazendo a massagem, né? E também acontece a cena de uma pessoa, né, se sentir lesada pela massagista, tá apertando demais e ela é muito grossa com a massagista, né? Porque é massagista. E aí ela intervém, ela fala, né? E a partir de uma fala tão sincera que essa menina começa a se abrir para ela. Então, a sinceridade, a coragem, né, a alegria, o agora, elas querendo experimentar mesmo, viver a experiência, sentir a vida, né? É o que vai norteando esse filme, esse filme é num crescente, né? Eu fui percebendo, crescente de frequência, porque se você vai vivendo, porque a ideia é essa, a gente vivendo a vida da personagem, a gente vai se comparando, a gente vai vivendo, a gente vai se colocando em algumas experiências, a gente pode falar, nossa, que eu não estou aqui fazendo, que eu só estou fantasiando, estou num amor platônico com projetos, com a vida e não estou vivenciando a vida de verdade. A gente também começa a se questionar. Por isso que a arte para o ser humano é essencial. A leitura, os filmes, quadros que te levam para outro lugar. Porque a nossa mente ela é expansiva e ela é elástica e a gente não pode, nós não podemos nos enquadrar em paradigmas sociais, em caixinhas, achando que a gente só é daquele tamanho, né, Shirley? Você falou de caixinha, eu me lembrei daquele momento em que ela fala, eu quero ser cremada porque eu passei a vida toda já dentro das caixinhas. Uhum. E é isso, né? A gente vai se colocando, se moldando nas caixinhas. Eu faço um curso porque era o que meu pai e minha mãe queria na faculdade. Eu tenho tal profissão porque não sei, é bem visto na... Sabe? Essa coisa do estar fazendo as coisas o tempo todo para o outro, para os outros, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, de Facebook, Insta e TikToks, enfim. Nossa, é uma necessidade de mostrar para o mundo o tempo todo que você está bem, que você está feliz, que está tudo certo. E às vezes a vida está uma nhaca, né? Então, assim, viver com integridade. Quando você fala, né, ela passou a falar tudo para as pessoas, mas falar com amorosidade, falar com integridade. E é isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente está atendendo alguém e quando a gente começa a virar nossa chavinha no dia a dia, a gente começa a falar com as pessoas com integridade, assim, tendo sempre cuidado de, nossa, até aqui eu acho que eu posso ir, daqui para lá talvez ela não me entenda tão bem. Mas, assim, não ficar mascarando, não ficar, não, tá tudo bem, então tá certo desse jeito mesmo. Não, se você tá vendo que a pessoa tá indo por um caminho ruim, tá vendo que ela tá perdida, por que não, que nem no caso da moça lá, né? Poxa, esse cara não vai casar com você. Por que você tá se iludindo? Você tá se iludindo, é isso mesmo que você quer? Sabe aquele papo de amiga que você senta e fala, vem cá, você realmente está feliz? Você percebeu o que o, sei lá, o teu relacionamento afetivo íntimo está fazendo? Abrir os olhos, sabe assim, eu acho que a gente precisa ter uma vida, viver realmente de cada dia mais, de forma mais integral, ter integridade na nossa fala, né? Ter integridade na maneira que nem... eu vou lá, faço uma palestra linda, maravilhosa, mas por trás eu faço tudo errado, não tem nada a ver. Então, para você prosperar, para você ter uma vida bacana, você tem realmente, claro, ninguém é perfeito, mas você tem que viver de acordo com o que você realmente pensa, não do que você fala, porque falar, porque a gente monta uma imagem, uma máscara mesmo de quem nós somos, né? A máscara da professora, a máscara do terapeuta, a máscara... Mas, assim, na medida do possível, quanto mais próximo da realidade a gente tiver, melhor. E um outro momento que também achei lindo no filme, que ela para e fica olhando, lembra para aquele teto lindo daquele hotel? Eu fui naquela cidade, aquele hotel é mais lindo mesmo. Não me hospedei lá, mas eu fui dar rolê. É lindo aquele lugar. Eu jamais iria para passar os meus últimos 30 dias naquela neve, de jeito nenhum. Eu iria para uma praia enfim, na Tailândia, mas é lindo. E aí ela começou a prestar atenção nas pequenas coisas. E é isso, né? Assim,
quando você vai num museu, quando você vai em algum lugar, parar e olhar para aquela obra de arte e admirar os detalhes. Admirar. Para mim, uma das melhores experiências da minha vida foi, eu tinha um sonho de ver a Pietà, né? Que é aquela obra do Michelangelo lá no Vaticano. Quando você para em frente àquela obra e fica olhando a queda daquele tecido, o nível de detalhe, você fala, mas aquilo é divino. E tem tantas coisas divinas que passam na nossa vida que a gente não percebe. Uhum. No caso dela, ela estava lá olhando para aquele teto, que teto lindo. A recepcionista falou, nossa, nunca olhei. Quantas coisas a gente nunca viu? É, Quantas coisas a gente nunca observou? olhando para esse teto, né? Ah, é? Né? Assim, pequena. O essencial, a gente fala muito na constelação isso. O essencial é simples. Eu fui outro dia com meu filho no MASP. Cara, quando você pega uma obra de arte, eu gosto muito dos impressionistas, né? E aí você olha aquela obra que você. O impressionismo tem muito isso, né? Bem legal, porque é um quadro que ele fica cada vez mais. Ele fica Eu mais bonito quando você olha de longe. Quando falo que você olha. tem gente que não é de São Paulo. Fala o que O que é o MASP. MASP é o Museu de Arte de São Paulo. Eu acho que é o museu mais importante que nós temos aqui na Paulista, né? E tem umas obras incríveis lá. E tem muito Monet. Enfim, tem muito dos impressionistas. E para mim, o quadro, essa maneira de pintar, ele vai ficando cada vez mais lindo quando você se afasta. Quando você olha de longe, ele vai ficando mais nítido, mais bonito. Quando você olha muito de perto, parece borrão. Mas quando você se afasta, olha que coisa linda que é isso. Assim, como é importante a gente começar a parar e pensar nessas coisas pequenas. Que nem eu dou aula de evangelização, né? Quando eu chego no centro lá e que os meus alunos chegam, tia Chile está chegando. Meu, isso aquece o meu coração, né? Chega a emocionar. Então, assim, vamos começar a prestar, vamos voltar naquela história, naquele exemplo lá do trabalho difícil. Será que não tem nada naquele teu trabalho que você possa tornar mais leve? Será que não tem nada naquele trabalho que você olha aquilo, aquece o seu coração? Olhar, por exemplo, aquela pessoa lá da Copa que, poxa, tomou 4 horas para chegar ali e servir aquele cafezinho para você. Né? Assim, vamos começar a pensar nesse lado. E isso muda a vibração. A vibração da gratidão, né? É uma coisa que a gente tem que tá sendo o tempo todo lembrando aqui. E não aquele gratiluz de, eu sou grata pela luz. Não, mas assim, essa vibração de ser grata mesmo pelo que eu tenho. E aí sim planejar os seus sonhos. Porque tem muita gente que só fica na reclamação, né? Reclama da casa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama. Como é que vai ter sonho? Não tem. Porque já vem carregado com tanta reclamação, com tantos vicis, né? Então, que nem a gente colocou, poxa, casa linda, maravilhosa, mas e para limpar isso? Você já voltou para trás, você sonhou, mas já desfez toda a vibração daquele sonho, né, Sô? Tem uma frase que ela fala quando ela está conversando com o deputado que cai nisso, que ele está reclamando, né? Sim. Ah, eu não faço deputado, né? Não faço acordos com não sei quem, aí eu não consigo a próxima campanha, eu não consigo ajudar a comunidade. E aí ele começa, né, a falar por que ele estava se alinhando ou aliando, né, com alguém, no caso, né, de uma pessoa que parecia nem pouco despreocupada realmente com a comunidade, com a sociedade, só queria o lucro, né? E na igreja que ela frequentava, esse candidato, que já era um deputado, ele teve muitos votos, mas depois que ele ganhou, ele não estava mais indo. E ele falou que ele tinha que fazer essas alianças, senão, não sei o quê, senão... E ela falou uma frase que eu achei muito legal. Ela falou, eu só tenho tempo para a realidade de verdade, deputado. Então, deixa eu ir. Porque ele começou a falar aquilo nada é realidade, né? Então, assim, tempo para a realidade de verdade. Quantos piolins, como diz a Andresa, a gente fica na cabeça que não é realidade? Qual é a minha realidade agora? O que eu estou vivendo agora? É essa situação. Às vezes é difícil, gente, de olhar. Sim. Mas olha, o que eu estou vivendo agora? É isso. Tá bom. O que eu preciso fazer? Tem alguma coisa nas minhas mãos que eu preciso fazer? Não adianta pensar em algo que está lá na China. Não. O que eu posso fazer de agora? Igual você falou, pequenas coisas. Então, eu tenho que
sentir, fazer, sentar, colocar a bunda na cadeira, escrever e falar, tá bom, é isso que eu tenho que mudar? Ok. Não vai ser, é um processo, eu vou começar agora a me cuidar. Não consigo, preciso me rever, eu preciso entender um pouco de mim. Gente, tratamento energético espiritual, constelação, psicanálise, humanoterapeuta, o que você sentir na hora. Tem que ir limpando, né? Teve até, a gente estava até numa reunião ontem com o espaço e uma pessoa falou uma coisa muito interessante que ela falou. Para eu entrar nessa energia, né, de terapeuta mesmo, de poder me colocar, eu tinha muito medo, que é uma parceira nova. E ela falou, mas eu falei assim, é isso que está me emperrando? Eu vou lá fazer um tratamento disso. E foi difícil, foi difícil. Ela falou, agora será que eu consigo dar o passo? Conseguiu dar um passo. Mas ainda tem coisa aqui, tem coisa aqui. Ai, vou me tratar. E foi. E ela foi sentindo crescer o quê? A vibração dela. Ela foi sentindo a vibração dela mudar. E de um ano para o outro, né? Ela sai de, vamos dizer, porque lá na parceria tem graus, ela sai de um grau X e já pula para um grau Y, né? Então, assim, e por que que ela conseguiu isso? Foi tão interessante, assim, e a gente vai fazendo isso mesmo. Mas às vezes é difícil olhar. A gente tá ali vivendo a situação, ah, isso aqui dói em mim, tá tão difícil. É mais fácil colocar a culpa no outro. Ah, é porque eu moro com não sei quem, ah, é porque o cachorro late, é porque eu tenho não sei o que, é porque eu não consigo falar, é porque eu não tive uma boa educação. Ah, tira tudo isso da frente, é você. Você com você mesmo. O que você pode fazer por você? Qual é a sua dificuldade? Encara isso, né? E foi isso que ela fala para o deputado. Eu só tenho tempo para realidade de verdade, não para ilusões. Entra nessa realidade aqui agora. É isso que eu estou vivendo. Então, eu achei uma frase assim muito interessante. Outra, Shirley, quando ela, eu fui marcando, tá? Quando ela tá lá, né, que ela tá vivendo, que ela se joga lá do penhasco, que ela vai arriscando mesmo a sentir, porque a gente tem muito medo de sentir a vida. Sim, é. Ela se olha, tá lá no quarto lindo, maravilhoso, que ela se deliciou com lençol, com tudo. Ela tá lá, é o ano novo, ela se olha no espelho e ela começa a falar para ela mesma, né? Nós não conseguimos tudo que queríamos, mas nós tivemos muita sorte. Ela se emociona, ela fala, ó, da próxima vez, vamos fazer diferente, vamos rir mais, vamos amar mais, vamos ver o mundo, não vamos ter medo, tanto medo de viver. Então, eu achei lindo aquilo ela falar, mas depois que ela vive toda aquela experiência que ela arrisca e ela percebe que ela pode, né? Depois vamos dizer assim, de uma notícia traumática, ela consegue, com a raiva, com a coragem, e começar a elevar mais. E quando ela está falando isso, ela entrou em quê? Na frequência do amor próprio, né? Que é a mais alta de todas. Então, ela sente aquele amor, né? Tanto é que a concierge, que eu acho que era que entra no quarto naquele momento e fala: você não quer passar esse momento junto com seus? Ela falou assim: é isso mesmo, eu vou voltar, quero ficar com eles, porque ela sente um amor tão grande ali e ela decide ir embora, né? Mas ela já viveu toda aquela experiência. Mas é claro que ela não vai embora, porque ela precisa viver algumas situações ali ainda Sim. com aquelas pessoas, porque nada é por acaso, e aquelas pessoas precisam também ter essa. Porque ela vira quando a gente vive a nossa verdade, a gente vira meio que um exemplo. Ao mesmo tempo que é igual, vou trazer aqui a Jesus Cristo. Olha como ele falava, como ele se colocava. Ele tinha muitos inimigos, né? Sim, Porque se você começa a ser sincero, sinceridade não é grosseria. Se sim. você começa a arriscar na vida, fazer, nossa, vai ter muita, porque as pessoas vão ficar com medo de você. Fala assim, seja igual eu, fica com medo, não se arrisca tanto, senão você tá dizendo aqui que eu posso também e eu não tenho essa coragem toda. Aí começa o falatório. Foi o que aconteceu no grupo que estavam lá, o deputado, aquele cara, não Sim. sei o nome dele.
que escreveu o livro, a amante dele, né? Então, todas essas pessoas, até o próprio chefe ali, a concierge, a recepcionista, todo mundo ali é atingido quando ela começa a aumentar a vibração dela. Por isso que quando a gente muda, né, e as pessoas que estão à nossa volta percebem isso, elas mudam também, né? Essa é a grande vantagem da gente se cuidar. A gente fala, ah, eu queria tanto que fulano fosse diferente. Você tem que ser a diferença, né? Porque ou você afasta, vai ser um livramento para você, ou aquela pessoa gosta tanto de você que fala, nossa, vou colar nela, vamos falar a linguagem aqui, vou colar naquela pessoa porque ali é legal de estar. Então é um caminhar. Então essa amorosidade, quando ela sente, quando ela começa a falar para o espelho, ela já está aumentando lá a vibração dela para o amor. E aí o amor não tem para ninguém, né? A coisa vem à tona e a gente está tranquilo. Tanto é que o escritor lá, o empresário, ele quer desmoralizá-la, falar que ela é uma vendedora, que ela, né, ganha tanto por mês, porque para ele o valor tá no preço, né? Não no ser humano, na pessoa, não tá nisso, né? Tá no número, porque a dor dele era aquela. E aí ela não, em nenhum momento ela joga as coisas. Fala, já é isso, eu sou isso mesmo, vou ficar brava. Tipo, tá, você descobriu, mas eu não neguei. Vocês têm que criar um monte de Nenhum coisa momento. aí a respeito de mim e tudo bem, né? E aí ela se levanta, conta a história dela, fala o porquê que ela tá ali, que ela tem pouco tempo de vida, que ela queria viver aquela experiência naquele lugar lindo, maravilhoso, que era tudo que ela sonhou, né? E eles se olham assim porque eles estão num lugar lindo, maravilhoso, mas não aproveitam. Porque eles estão cheios de dores. A gente leva o que a gente é para o lugar. Se a gente não está vivendo aqui ou agora, não está vivendo a realidade de verdade, como ela falou. E nessa confusão que acontece, né? Esse crush dela, esse paquera já está querendo também reencontrá-la, porque também descobre que ela tem uma doença terminal na cabeça dele, né? E é tão interessante que ela indo embora e ele chegando, né? Tem ali a avalanche e eles têm que voltar por conta da neve, da avalanche ali, para esperar retirarem aquilo tudo. E cada um está de um lado, né? Que abismo, que gelo é esse? Porque o gelo já existia entre eles dois, porque nenhum conseguia tomar iniciativa, né? E ali era o momento o que está impedindo? Vai ser esse gelo? E ele toma iniciativa, que eu achei muito legal também, que o taxista fala, eu vou lá ficar com a minha família. Ele fala, eu vou lá, é perigoso. E ele vai, né? E ele também vai enfrentando. Porque tudo vai mudando quando ela vai mudando a vibração. Ele sente a coragem dela, ele percebendo isso, ele também tem coragem de voar, porque ele tem medo de avião, ele vai, a neve, ele vai, né, até lá. Então, é um filme de muita superação, com muita graça, Sim. né? É comédia, tem gente, a gente começou falando aqui que tem gente que tem uma visão assim não muito boa para comédia, mas gente, a comédia é o que nos tira de uma vibração, a primeira coisa é da tristeza. Então, eu não queria trazer primeiro a raiva, traz a alegria. Começa a assistir comédia até você sentir aquela risadinha assim, né? Pronto, começou um pouquinho e vai, né? Então, é um filme muito de superação dos nossos limites internos, para a gente repensar, se a gente puder, aí a nossa vida. Teve um momento, só para a gente finalizar, que a gente vai ter que finalizar um pouquinho mais cedo hoje, né, Só? Ela o tempo todo falava, até no momento que ela está no cassino, ela fala assim, poxa Deus, ela fala alguma frase assim, poxa Deus, agora você me manda essa sorte toda? E assim, ou então em outros momentos, nossa Deus, por que eu, né? O tempo todo ela fica naquele porque eu. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Quando a gente conseguir entender que está tudo dentro da gente, que não vai vir lá de cima, lá de baixo, não, é daqui para lá. Quando a gente dá os primeiros passos, quando a gente começa a mudar a nossa vibração, a nossa vida começa a mudar. Esse exemplo que você falou é legal, quando ele sai caminhando na neve, né?
E eu achei legal essa coisa do gelo que você falou, que gelo era aquele que o separava. Um estava interessado no outro, mas nunca um se permitiu dar o primeiro passo, né? Que gelo, que muro era aquele que os separava? O muro da baixa vibração, o muro da não aceitação, o muro do eu não mereço. A gente Do medo. merece. É o medo, assim, a gente merece. A gente merece o melhor da vida. Agora, não vai cair do céu. E não deixa que ninguém... Eu estou construindo lá no interior, teve gente que falou assim, nossa, mas essa hora, essa altura da vida, você vai construir uma casa no interior. Vou! É o meu sonho. Eu quero ter minha casa no interior, com grama, com... E tá tudo certo. Sabe assim? Agora, você tem que dar o seu primeiro passo. Vai dar dor de cabeça? Vai dar dor de cabeça. Não tem como não. Mas, assim, o prazer de você escolher, de você montar, de você ir fazendo, de você vendo o seu sonho se tornar real, é tão grandioso. Eu queria deixar aqui, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp um link. Eu gosto, é um tema pesado, mas a morte é um dia que vale a pena ser vivido, que é da doutora Ana Cláudia Quintana. É uma palestra antiga dela, mas ela fala muito dos doentes terminais, porque ela trabalha com medicina paliativa, né? E ela, uma das frases dela que ela fala ao longo é assim: ninguém se arrepende do que foi feito. A gente se arrepende do que a gente deixou de fazer. Então, aquele momento lá do filme, né, que ela olha e fala, nossa, nós tivemos uma vida assim, assado. É isso. É olhar para trás com muita gratidão mesmo por tudo que você viveu. Olhar, já foi, que lições, que dores, mas vivi, tá aqui, bacana. E agora, assim, e o próximo passo? Tem sempre um próximo passo. Mesmo para quem está com poucos dias de vida. Porque ainda mais a gente, né, que trabalha com isso, a gente sabe. Esse corpinho físico vai ficar por aqui. Mas essa consciência vai continuar em algum local. E aí cada um, né, aceita isso de uma forma diferente. Mas essa consciência continua existindo. Então, assim, a gente está aqui para pegar, para aprender, né, mas para ser feliz também. E para ter um próximo passo, quem sabe mais leve, com menos medo, que nem ela fala muito, né? Nossa, da próxima a gente vai ter menos medo, a gente vai arriscar mais. Então não precisa, gente, não vamos esperar a próxima reencarnação. Acho que muita coisa dá para fazer aqui, agora. E não precisa ser grandes coisas, não, é no pequenininho mesmo. Né? Eu vou colocar ali, e eu vou colocar um outro link lá também, sabe o que? A música tema desse filme é linda, e eu vou colocar lá com a tradução. E é bem isso, assim, tem um trecho que a música fala: espero que você não sofra, mas aceite a dor. Assim, às vezes a dor, que a gente no primeiro fala, ai, tá difícil, mas às vezes a dor está trazendo tanto conhecimento, tanta evolução, tanta resiliência, tanto aprendizado. Vamos começar a aceitar as coisas com mais leveza mesmo. Mas eu vou colocar lá no grupo. A gente pode continuar essa conversa lá no grupo e criando o livro das realidades, que a Shirley vai colocar lá, e depois eu também vou colocar lá o livro da realidade, porque no final não é mais possibilidade, é realidade, que é a chave da virada aí. Como que eu realizo ações? Realização é realizar ações para satisfazer aquela vontade interna, aquela vontade que vem lá do nosso mental superior, tá bom? Então, um beijo. Beijo, gente, queridos. Até a próxima terça-feira, que a gente vai colocar o próximo. Entra lá no grupo do WhatsApp, tá aqui na nossa bio. Entra lá no nosso canal do YouTube, que vai ficar a live inteira. Muitas pessoas disseram que hoje não conseguiriam, mas vai estar lá gravada, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, minha linda.